Olá, queridos, paz do Senhor. Hoje vou estar ministrando sobre os céus, amém? E o tema dessa mensagem é os céus, a nossa eternidade, amém? Glória a Deus. Peço desde já que aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comentem, compartilhem nas suas redes sociais, amém, amados? Vou deixar o Espírito Santo me tomar, amém, neste momento, e vamos estar orando ao Senhor. O Senhor Jesus, Ele veio a esta terra, amém? Ele é o Senhor dos senhores, Ele é nosso Deus, amém? Ele veio em forma de homem, mas Ele é Deus. Glória a Deus, o Filho do Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus de toda a terra, que enviou Jesus para nos salvar, nos redimir da culpa do pecado, né? Estamos nos últimos dias, assim como no início do ano o Senhor me deu a palavra, amados, que estamos nos dias de Noé, tem se cumprido, muitos sinais têm se cumprido. Um dos sinais que está acontecendo ainda é essa pandemia mundial, amém? Que está lá em Mateus 24, ano passado, né, presenciamos muitos terremotos, muitas catástrofes, né? Sinais no céu, né? Sinais na terra. Glória a Deus. Então, amados, estamos aqui de passagem e nós vamos estudar algo que está ministrando muito pouco nas igrejas. Eu quero falar sobre os céus, queridos. Há alguns dias o Espírito Santo me levou, ficou muito na minha mente Apocalipse 4. E só vinha isso na minha mente. Eu estava em dúvida se era Ezequiel, que era a visão do trono de Deus. Se era Ezequiel fala também, mas foi Apocalipse 4 mesmo. E quando eu li a passagem, testificou e quebrantou. Eu vejo uma necessidade muito grande, amados, de ser pregado isso. O Senhor já está preparando a sua igreja para subir. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Feche os olhos, onde quer que vocês estejam. Pai, em nome de Jesus, me coloco diante da presença do Senhor, Pai. Clamo neste momento por cada alma que estará ouvindo essa ministração, Pai. Que as palavras não sejam de mim, Pai, mas do Teu Espírito. Que o Senhor console cada pessoa neste momento. Que o Senhor receba glória. Que o Senhor receba louvor, Pai. Carecemos de Ti, ó Pai. Aleluias, porque fomos entristecidos para a salvação. Porque a tristeza segundo o mundo opera a morte. Mas a tristeza segundo o Senhor é a vida. Vai operando a vida, Pai, por meio dessa palavra. Que não seja de mim, Pai, mas do Senhor, porque eu de mim mesma nada posso fazer nem produzir. Mas a glória do Senhor, se falamos, ó Pai, e de sabedoria, Pai, que é do Espírito de Deus, não da sabedoria humana que é caída. Sopra vida nessa vida, Pai. Ressuscita ossos, ó Pai, por meio dessa palavra. Renova a esperança da salvação, ó Pai. Ó Deus, que esse irmão, essa irmã, Pai, não esqueça, Pai. E assim como essa pessoa, Pai, que ainda não é irmão na fé e tem sede do Senhor, Pai, que ela entenda, aleluias, que somos eternos. Em nome de Jesus, apresento a Ti a minha vida no Teu altar, assim como de cada pessoa, Pai. Fazemos neste momento um altar para o Senhor, Pai, porque o Senhor é Espírito. Importa que aqueles que Te adorem, o adorem em espírito e em verdade. Jesus é o Espírito da profecia. Pai, repreendo neste momento pela autoridade do nome de Jesus todo engano, toda distração, caia por terra agora. Sopra Teu fôlego, vida, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Glória a Deus, queridos. Abra a palavra, por favor. Deixa aberto no livro de Apocalipse, capítulo 4. Amém? Muitas pessoas agora, amado, no mundo, muitas pessoas estão pensando no dia de amanhã. Muitas pessoas estão pensando no que vão fazer até o final do ano. Estão, às vezes, distraídas com as coisas dessa terra. Estão distraídas, amados, com
coisas passageiras, amém? Viagem, negócios. Só que o Espírito do Senhor nos chama hoje. Pare o que você estiver fazendo. Ouça o Senhor, amém? Precisamos ouvir a Deus, amados, porque a nossa eternidade, você decide, nós decidimos aqui, amém? Então você pode repetir aí. A eternidade é decidida na terra, amém? Então isso quebra muita teoria aí, amados, porque a palavra de Deus ela é a espada de dois gumes, ela divide alma e espírito. Então o Senhor vai nos dizer na palavra que, amados, só há um só mediador entre nós, entre Deus e os homens, que é Jesus. Então ele é o único mediador. Aleluias. Amados, eu não planejei essa ministração, amém? Como eu disse, o Senhor vai me tomar para falar com vocês, para que a glória dele suba, amém? Que seja como perfume agradável, não de mim. Aleluia, é uma ministração que, amados, pode ter muita ou pouca visualização. Como muitas pessoas não estão preocupadas, até dentro do meio cristão, com isso, né? Então, eu acredito que não vai ter muita visualização, mas quem for assistir até o fim vai receber do Senhor, porque o Senhor, ele quer trabalhar em nossas vidas. Então, muitas pessoas estão distraídas, amados. Só que o Senhor nos chamou para pensar na eternidade. Amém? Mais do que nossas necessidades. Antes devemos nos preocupar com os céus. Preocupar que a nossa vida é eterna. Preocupar, amados, no sentido de se importar com a voz de Deus e saber que somos eternos, fomos criados para a eternidade. Estamos aqui nessa terra de passagem. Amém? Então cabe a nós escolhermos hoje a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Amém? Eu não te conheço. O Senhor sabe o seu coração. Ele te sonda. Ele sonda a sua vida. Ele sonda-nos, amados. Ele sabe o seu andar, o seu respirar. E de longe entende os teus pensamentos, como testifica o salmista no número 139. O Senhor nos chama para pensar na morte. Livro do salmista, número 39. Livro de Jó, capítulo 36. Salmos 90, número 90, verso 17. Amém? O Senhor nos chama, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, 12 também, 90, 12, que alcancemos o coração sábio, abençoe o trabalho de nossas mãos. O salmista também, amados, nos ensina na oração, faz-nos conhecer o nosso fim e a medida dos nossos dias. A vida do homem, ela passa como um vapor que vai e não se conhece mais o seu lugar. Amém? Aleluias, amados. Assim diz o Espírito na minha mente, porque repousará sobre nós o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento e temor do Senhor. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra, amados. Quando você recebe o Espírito Santo, você começa a evangelizar. Amém? É uma obra do Espírito Santo. Você falar da palavra de Deus com mansidão. Repousará o Espírito do Senhor. Amém? De sabedoria, entendimento, temor do Senhor, de conselho. Glória a Deus, o Senhor muda a sua fala. Ele muda o seu pensar quando Ele te leva no deserto. Então vamos lá, amados. Muitas pessoas precisam ouvir do Senhor. A palavra do Senhor é saúde, ou em outras traduções, medicina para os nossos ossos. É vida. O que quer dizer osso? Estrutura. Estrutura, amados. O que mantém a nossa carne de pé? Ossos secos tenha vida, porque o Senhor nos ungiu para proclamar a justiça. Aleluias! Vamos à palavra do Senhor, Apocalipse 4, verso 1.
Depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como uma trombeta ouviu falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Amém? E logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono. Estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, era semelhante à esmeralda. Verso 4: E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Glória a Deus, aleluias, amados. Vou parar por aqui, que são seres viventes. Então aqui é a visão, né, do trono da majestade divina. Apocalipse foi escrito por João na ilha de Patmos, né? E aqui fala do que? Dos 24 anciões ao redor do trono, adorando ao Senhor. Então ele foi arrebatado, né, em espírito. Glória a Deus. E aí, ali, amados, ele viu esses animais. Ele viu em parte, porque em parte, né? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Então, amados, nós percebemos no texto que essa visão foi uma visão gloriosa. Então, podemos ver alguns detalhes. E que detalhes são esses? Esses são as joias, amados, né? Jaspe, sardônia. Então, esse trono, amados, estava ali, autoridade. Amém? Relâmpagos, trovões, vozes. Então, fala de autoridade. E aí, especialmente, né, amados, é bom a gente perceber no texto que o que? Cristal, né? O vidro, amados, transparente, era extremamente caro. Então ali acredito nos céus que as joias que nós conhecemos aqui na terra, por exemplo, eu não conheço, amados, é nas fotos, né? Quase ninguém tem contato com essas joias. Esmeralda, vamos colocar ouro, diamantes, né? Eu acredito que lá no céu será bem mais bonitas, assim, porque, amados, o pecado ele corrompeu, né? Trouxe a queda, né? E corrompeu muita coisa. Não estou falando que modificou a natureza. Se vemos, amados, coisas bonitas aqui na terra, imagine nos céus, né? Como será maravilhoso ali estarmos, amados, aleluias, perto da glória de Deus, adorando o novo céu e a nova terra. E o nosso corpo, amados, ele é será um corpo incorruptível, porque nós buscamos o incorruptível. O homem pecador, ele busca o corruptível, aquele que corrompe, aquilo que destrói. Mas nós não, amados, porque a tristeza em nós, por causa do pecado, ela produz a salvação. O Senhor nos prometeu a vida eterna, amados, acima de todas essas coisas. Somos sim, amados, recebedores das bênçãos do Senhor. Não porque não somos dignos de receber, mas porque o Senhor quis fazer isso. Ele quis trazer existência, amados, ele quis compartilhar. Não ele vai dividir, ele não vai dividir a glória dele, mas ele o quê? Ele colocou no nosso coração. No coração, Eclesiastes capítulo 3, verso 11, vai nos dizer que o Senhor colocou um anseio, um desejo no nosso coração. Aleluias! Um desejo de conhecê-lo e prosseguir e conhecê-lo. Então, amados, quando fala arrebatado em espírito,
O Espírito do Senhor o elevou até essa visão. Poderia ser em sonho, poderia ser quando ele fechasse os olhos, amém? Visão aberta na mente dele. Então o Espírito Santo, quando nos arrebata, é na mente. Já foi arrebatado, amado, só a primeira atmosfera, no sonho, amém? Em alguns segundos. Glória a Deus. Então foi na mente que falou com ele. Aleluias. Então, amados, foi uma visão muito maravilhosa, né? Aleluias, glória a Deus. Então aqui fala da majestade de Deus, e que os animais, amados, aqui representados como assim, como que parecem até homens, porque nos versos adiante vai falar um pouco deles, amados. Eles contemplam a glória de Deus. Então os anciões, eles contemplam a glória do Senhor. Vamos ler lá Apocalipse 21. Amém? Que tem mais detalhes. A Bíblia fala do céu. Aleluias. E possivelmente, amados, devo fazer uma outra palavra, né? Uma outra ministração sobre o inferno. Amém? O novo céu e a nova terra. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém de Deus, que descia do céu adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Amém? Pois com eles habitará, e eles serão teu povo. O mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluias, amados. Então aqui é uma promessa. Quando Deus fala, amados, na palavra dele, que estará com homens e habitará, é algo eterno. Quando passamos a ser habitados? Pelo Espírito Santo. Caso contrário, o homem ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio, amado, é que não considera a criação de Deus, não considera as obras de Deus. Ele não considera nem ele mesmo. Sabe por quê? Porque nós somos uma obra de Deus. Amém? Então o ímpio, amados, ele não considera. Amém? Nascemos destituídos da glória de Deus. Nascemos pecadores. Mas quando recebemos o Espírito Santo, não, amados, sentimos prazer em pecar. Por quê? Porque o Espírito Santo tira essa vontade. Ele convence o homem do pecado, juízo e justiça. Essa pregação, amados, especialmente para os cristãos, amados. Amém? Porque o Senhor dá estratégia para falar com aqueles que ainda não entenderam o reino. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor nos ensina na palavra aqui, ó. João, ele contemplou, o céu. Amém? A noiva. Ele viu a noiva. Então, nós, quando fala aqui de noiva, esposa, é nós o quê? Porque vamos nos casar com o Senhor. Como assim? Já somos casados. Amém? Isaías que fala. 54. Mas nos casaremos na eternidade, porque vamos morar lá com Ele, queridos. O Senhor colocou isso no nosso coração. Só que é árduo, é uma luta, é uma renúncia a cada dia. Levarmos a nossa cruz. Amém? Por quê? Porque você foi contristado, entristecido para isso. Deus colocou uma tristeza na sua mente pelo pecado, para que você receba lá a alegria. Porque aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria, porque a vida é espiritual. Amém? Muitos dizem por aí, né? Que tudo é espiritual. Pare de espiritualizar, está repreendida pelo sangue de Jesus Cristo. Amados, a vida é espiritual antes de tudo. Porque antes de você existir, eu existi, porque somos pó da terra, Deus já existia. A Bíblia não fala que alguém criou Deus. Isso daí é o quê? É brecha. Mas o que a Bíblia fala? Que antes de o mundo existir, eu já existia. Eu já o sou, diz o Senhor. Então Deus já existia, Ele já planejou. Então, amados, quando fala de eternidade, aqui na palavra do Senhor, está falando, amados, simplesmente, o que é eternidade? É que não existe contagem de dias. Não existe horas. Então o novo céu, a nova terra,
que diz a palavra aqui é o quê? Que Deus está conosco. Lá não entra pecado, queridos. Lá não entra mentira. Lá não entra, aleluias, amados. Não entrará os cães, ficarão de fora os cães, ficarão de fora os carnecedores, ficarão de fora aqueles que não deu crédito a Deus, ficarão de fora aqueles que não serviram a Deus. Porque não adianta só crer. Demônio crê, o diabo crê. Ele quer que você não crê que Deus criou a eternidade. Amém? Então, amados, entenda, ficará de fora todos aqueles que se aborrecem de Deus. Ah, mas eu não me aborreço de Deus. Mas quando você, amados, odeia o seu irmão, você aborrece a Deus. Quando você não faz o que manda Deus, você aborrece a Ele. Quando você não ora de madrugada, você aborrece a Deus. Quando você não jejua, não tem uma vida piedosa. Amém? Porque fomos chamados o quê? Para a contrição. Arrependimento, amados. Somos o pó, nós precisamos nos arrepender todos os dias, não com palavras, amados, mas é com nossa vida, com nosso corpo. A cada dia, o jovem foi chamado para isso. Muitos jovens, amados, estão na prostituição nessa hora, estão na bebida, estão na loucura. Porque Deus fala que a sabedoria do homem é loucura. Amém? O Senhor chamou-nos para isso, para ouvir a voz dele. E olha que interessante, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, queridos, nem pranto. Amém? Nem pranto. Aleluias. Nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Amém, amados? Eu creio também que essas primeiras coisas é aqui na terra. Amém? Então lá não vai entrar sofrimento, amados. Lá não entra sofrimento. Por que não entra morte? Que eu acabei de falar. Não existe contagem de tempo. É todo dia, igual a pessoa quando fala do inferno. É todo dia aquele sofrimento ali. Ele não acaba não, queridos. É para sempre, porque a pessoa na terra aqui, ela não conheceu, e Deus fala na palavra que não terá desculpa naquele dia, que todos, amados, naquele dia que seremos apresentados a Deus, todos terão conhecimento. Então, por exemplo, se eu sei essa verdade hoje, não falar, amados, eu tenho sangue nas minhas mãos. Então, a partir do momento que eu vou ministrando esses sangues, amados, Deus não vai cobrar. Amém? Porque fomos chamados para isso. Todo aquele que recebe o evangelho um dia vai falar da palavra de Deus. Amém? Vai pregar a palavra de Deus. Eu não sei como, não estou falando que ele vai sair na rua pregando, não. Mas de alguma forma Deus vai usar a pessoa. Amém? Porque é o quê? É a salvação operando. Então o Senhor, ele vai limpar toda lágrima. Ali não vai entrar doença, amados, não vai entrar dor, porque são coisas do mundo, são as coisas passadas, são as coisas da terra, são coisas naturais, por causa do pecado. O que o pecado ele trouxe? Ele trouxe a morte, ele trouxe o pranto, ele trouxe a dor, a massora, lamanai. E Jesus, amados, ele foi: levai o meu fardo, que ele é leve. Então, por meio de Jesus, hoje, essa dor, ela é o quê? Ela é amenizada. Por quê? Porque você tem a compreensão por meio da Escritura. Por que o sofrimento? Então, a Bíblia, quando você conhece a palavra, ameniza isso, que você passa na terra. Amém? Olha o verso 5. O que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas coisas são verdadeiras e fiéis. Amém? Glória a Deus, queridos. A palavra de Deus é o quê? Ela é verdadeira e fiel. Ela é a verdade. Independente da mentira das pessoas, dos homens, que está no coração corrupto, porque buscamos o incorruptível. Amém? Está lá no livro de 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 15, que fala do primeiro Adão e segundo Adão. Me corrijam. Amém? Então, nós buscamos a glória incorruptível, que o quê?
Jesus purificou no madeiro, na cruz. Glória a Deus. Então, amados, olha que lindas essas palavras. Lá não entrará pranto, não entrará dor, porque essas coisas serão passadas. Terreno. Mas lá não, lá espiritual. Então a nossa vida aqui na terra é muito curta. Ela é espiritual, amados, porque primeiro acontece no espiritual. Entenda, primeiro acontece no espiritual e depois acontece no reino físico. Por quê? Porque tudo se sujeita primeiro a Deus. Então, amados, olha o verso 6, é um decreto. Olha o verso 6. E disse-me mais, está cumprido. Olha o maiúsculo, caixa alta. Eu sou o alfa, caixa alta. Autoridade. Quando falamos o nome de uma pessoa, né? Falamos com letra maiúscula, como falamos de autoridade. Também é maiúsculo, né? Caixa alta. Sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então a palavra enfatiza, amados, isso até o português o quê? A autoridade, que está falando de autoridade, Jesus. Jesus é que diz. Jesus é o espírito da profecia. E ele fala, o próprio, ele é alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele decreta o início e o fim. Aleluias. A quem tiver sede, dar-lhe-ei da fonte de águas da vida. Então Jesus dá a vida eterna. Jesus é que nos leva para o céu. A Bíblia, é que leva você para o céu. Amém? E olha o verso 7. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então o Senhor fala agora conosco, amados, porque a palavra de Deus é eterna. E o que quer dizer a Márcia eterna? É lá, é nos momentos finais da minha vida? Não, é agora. Por quê? Porque não existe tempo, não existe para Deus, amados. Na minha limitante entendimento, que o Espírito Santo abre o entendimento, na minha limitação de carne aqui, o Espírito me sopra neste momento. Deus não conta, Deus, os dias de Deus, amados, Deus, uma pessoa amada, o Senhor dos Senhores, o nosso Redentor, ele não tem contagem de dias, amados. Não existe tempo para Deus. Por isso que a palavra, ela é agora e para sempre. Porque você hoje, agora, recebeu a palavra eterna. E lá na eternidade, amados, ela vai cumprir. Então, não importa. Amém? Vai demorar. O homem, ser humano, ansioso, ele pensa nisso. Só que para Deus, não. A partir do momento que você recebeu essa palavra, que ela entrou no seu entendimento, você recebeu o Espírito Santo, já está produzindo. Independente de você ver. Não tem a ver com o que você vê. Não é o que você vê. É a palavra que produz em você, independente da vista, independente de olhos humanos. Ela é eterna. Então já cumpriu. Amém? Já cumpriu. Então você tem que crer. Porque não é o que você vê. Amém? Mesmo que você não veja muitas coisas aqui na terra, você tem que entender que existe uma eternidade, que ninguém vai dormir o sono da alma. Doutrina espírita e mistura às vezes com a católica. Então, amados, ninguém vai dormir o sono da alma, igual ensina a doutrina que eu citei agora, e inclui também adventista, testemunha de Jeová, Mórmon. Não, nem ser aniquilado, que também entra nessas doutrinas que se dizem cristãs, mas o Espírito revela. E no mundo espiritual caiu. Caiu a Babilônia, queridos. O Senhor já falou que a Babilônia caiu. Agora vai ser vista aos olhos humanos mesmo. E o tempo aqui na terra. Só que o tempo de Deus já foi decidido. Toda a palavra de Deus já foi cumprida, amados, nos céus. E vai cumprir na terra, no tempo oportuno. Amém? Então, amados, é isso. O Senhor está falando. Então o Senhor nos chama para esse banquete nupcial. Amém? Nupcial. Mas o Senhor diz também, verso 8. Olha que tremendo, amado. Isso aqui é maravilha. Isso aqui não tem como explicar. É lindo demais. É muito maravilhoso.
Eu não tenho nem palavras para descrever, porque a nossa palavra, amados, só sentindo mesmo a palavra. Verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Assim como no céu, amados, lá no inferno não vai ter contagem de tempo. É como se fosse ao mesmo tempo lá no inferno sentindo a dor. Ela nunca acaba. Aqui nós sabemos que quando machucamos vai sarar, mas lá não. Entende? E olha que eu não estou falando em nada. No céu a mesma coisa. Sabe a alegria que o Espírito Santo coloca em nosso coração constante? Só que aqui na terra a gente sente tristeza porque aqui não é a nossa pátria. Então, lá é o tempo todo essa alegria, não vai ter fim. Você não vai saber, eu tô sentindo feliz agora, aí depois eu tô triste, aí depois não. É eterno. Por isso o Espírito Santo renova a nossa força. É eterno. Então não tem tempo. O que é eterno? Não tem contagem de tempo. É sempre constante, sempre, sempre. Igual uma fonte. Beber, assim, a água doce, que é boa de beber, rio, né? Nascente, cachoeira, corrente, sempre aquilo ali, né? Não tem contagem. Você sabe, às vezes tem uma noção aqui na terra que algo vai acabar, um momento vai acabar, mas lá não. Por isso que os presentes de Deus, aquilo que Deus deu, Ele deu a fim de durar para sempre. Amados, glória a Deus. E para finalizar, amados, para não ficar muito longo o vídeo, quero meditar com vocês lá no livro de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12, vamos ler verso 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, diante dos nossos olhos, amados, tanto na terra como nos céus, amém, perante o juízo de Deus, Ele vai trazer tudo o que está oculto. Então, amados, o nosso dever, independente de ser ímpio ou justo, aquele que conhece a Deus ou não conhece, aquele que se julga ateu ou agnóstico, ele há de prestar conta a Deus. Amém? A sua própria existência, amados, já prova que Deus, Ele é juiz de todas as coisas, né? Enviou o Espírito Santo para testificar que o juízo de Deus veio a todos os homens. Amém? A salvação por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus, amados. Este é o fim. Temer a Deus. Por quê? Porque a nossa vida é muito curta. Nós devemos pensar na morte. E que existe uma pátria lá. Que não entrará pecador lá. Só entrará gente pecadora arrependida. Arrependida do pecado, arrependida das coisas dessa terra, arrependida do erro, amados. Amém? O pecado é errar o alvo. Então entrará pessoas assim: todos os dias devemos nos arrepender, porque Jesus está voltando, amados. A volta de Cristo é iminente, então se prepare, porque a eternidade já chegou. O Espírito Santo colocou no nosso coração, na nossa mente, que falta pouco tempo. Então hoje, amados, a palavra de Deus já é eterna. As palavras de Deus já são fiéis e verdadeiras. Elas já cumpriram. Tudo na nossa vida, já foi predestinado, já foi cumprido. No Salmo 139. Porque a nossa vida é espiritual, amados. É espiritual, não carnal como o mundo ensina. Não acaba aqui. Amém? Glória a Deus, queridos, que essa mensagem, essa ministração edifique a sua fé. Amém? Se você não é inscrito, se inscreva. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Paz do Senhor.